Olá pessoal e bem-vindos a este novo episódio do podcast Inexplicável. Histórias atravessam séculos, nomes sussurrados na escuridão e eventos tão obscuros que até os céticos tremem. Bruxas, seres diabólicos ou vítimas da superstição. Para alguns, eram mulheres à frente de seu tempo, rebeldes sábias, mantidas por seu conhecimento proibido. Para outros, servas do mal, criaturas capazes de maldições, feitiços e rituais blasfemos. Hoje, porém, não vou falar sobre mitos ou fábulas, mas sobre 3 figuras que realmente existiram. Mulheres vistas como bruxas, almas condenadas, cujos nomes ainda causam medo séculos depois. Quem eram? Que segredos guardavam e quanta verdade havia na acusação de bruxaria que as tornou lendárias? Aqui estão as 3 bruxas mais poderosas e malignas da história. Até mesmo os mais céticos, seres diabólicos, sim, vítimas da superstição. A primeira bruxa de que quero falar é considerada uma das mais perigosas e poderosas de sua época, responsável pelas confissões mais perturbadoras em seu julgamento. No entanto, é também o personagem que gerou mais dúvidas sobre a sua natureza maligna. Era realmente um personagem temível, como se pensava? Isabel Gaudy viveu na Escócia no século XVII em Aldern, perto de Nairn. Sua vida é um mistério. Ninguém sabe sua idade ou destino final. Apesar da provável execução por acusações de bruxaria, algumas dúvidas persistem. Ela também pode ter sido poupada voltando para a obscuridade, como simples esposa de um fazendeiro. Gaudy e o marido viviam perto de Loch Loy, cerca de 2 milhas ao norte de Holden. Eles tinham vida e status humildes. Gaudy não sabia ler nem escrever, mas possuía uma grande imaginação e uma habilidade surpreendente para se comunicar. Seu dia era dedicado aos trabalhos domésticos, ordenhar, fazer pão, fiar ou capinar a grama. Em abril de 1662, sua vida mudou drasticamente. Sem nenhuma razão aparente, Isabel decidiu fazer uma confissão obscura. Por 6 semanas, através de 4 relatos distintos, ela revelou às autoridades revelações sobre um mundo oculto de bruxaria, pactos demoníacos e encontros sobrenaturais. Gaudy disse que conheceu o diabo pela primeira vez à noite na igreja de Holdar. Lá, ele teria renunciado ao batismo e recebido a marca do maligno no ombro, de onde sugou seu próprio sangue. Ele falou sobre encontros secretos com outras bruxas em lugares como Nair e Inchok, onde o diabo, descrito por ela como um homem negro, gigante, de pele vermelha e corpo gelado, a possuía. Suas patas bifurcadas, às vezes com botas, revelavam sua natureza infernal. Suas revelações se tornaram cada vez mais perturbadoras. Ele falou sobre profanações de túmulos para usar os corpos em seus rituais, feitiços para arruinar colheitas e a criação de efígies de argila para atingir à distância os filhos das famílias que viviam na aldeia. Ele admitiu voar à noite em cavalos mágicos, entrar pelas janelas e banquetear com comidas de libação. Ele disse que sua congregação dançava na presença da Rainha das Fadas, conhecida como a Rainha de Elfheim, em um lugar místico chamado Downhill, onde assustadores seres demoníacos a acompanhavam nas danças. Sua história tomou um rumo ainda mais extraordinário quando afirmou ser capaz de se transformar em um corvo e, junto com suas companheiras, assumir a forma de gato e lebre. Pouco mais de 2 semanas após seu primeiro interrogatório, em 3 de maio de 1662, Isabel Gaudy fez sua segunda confissão, um relato ainda mais detalhado e desconcertante das práticas de sua congregação. Desta vez, ela contou os apelidos dos membros e o nome das entidades obscuras que a serviam, além de seu espírito pessoal. Uma entidade vestida de preto que se chamaria Reed Raver, mas ela foi além.
revelou 27 feitiços mais que qualquer outro caso de bruxaria britânica, alguns com variações e transcrições duplicadas. Gaudy disse que o diabo criava flechas mágicas fortalecidas por criaturas chamadas Elf Boys. Cada bruxa recebia um conjunto dessas armas que deveriam ser lançadas em seu nome. Sem arcos, as flechas eram lançadas apenas com um estalo de polegar. A eficácia desses dardos era letal. Apenas tocar uma pessoa ou animal, mesmo com armadura, já causava a morte. Em 15 de maio de 1662, a bruxa apareceu novamente diante de seus inquisidores para uma terceira confissão. Ela renovou seu pacto com o diabo após um encontro perto da igreja de Holden e acrescentou novos detalhes perturbadores sobre as flechas encantadas, fornecendo os nomes daqueles que morreram por sua mão e de sua congregação. As revelações não pararam por aí. Galdini escreveu sobre banquetes na companhia do diabo, confessou detalhes sórdidos sobre relações carnais com o Senhor das Trevas, incluindo detalhes sobre sua anatomia. Ela relatou o cruel ritual para matar crianças inocentes e revelou a cantilena macabra ensinada pelo diabo para amaldiçoá-las e causar sua morte. Em 27 de maio de 1662, ela fez sua quarta e última confissão. De acordo com o historiador Robert Pitcairn, que relatou o caso em 1833, essa declaração servia para confirmar as anteriores e fornecer mais detalhes sobre os membros da congregação. Por causa das declarações dela e de Janet Bradhead, 41 pessoas foram presas e várias executadas a sangue frio. A essa altura, o destino de Isabel Godoy parecia já estar selado. As autoridades escocesas acreditavam ter provas suficientes para condená-la por bruxaria. Por isso, pediram ao Conselho Privado de Edimburgo autorização para um julgamento local. A acusação foi reforçada pela confissão da suposta cúmplice Bradhead e pelas declarações enviadas à capital para análise. No entanto, há um elemento incomum na história. O Conselho Privado, já em 10 de abril do mesmo ano, havia emitido uma proclamação que proibia o uso de tortura para extorquir confissões, exceto com autorização explícita. No caso de Gaudy e Bradhead, foi estabelecido que a culpa deles seria confirmada apenas se as confissões fossem feitas espontaneamente, em estado de sanidade mental e sem um desejo de morte. Portanto, está descartado que suas histórias foram obtidas sob tortura. Por que Isobel decidiu confessar representa um enigma sem precedentes na história da bruxaria. Crenças em fadas e demônios sem paralelos. Em outros processos semelhantes, mais detalhados do que a maioria dos depoimentos da época, eles se afastam tanto do folclore tradicional quanto dos relatórios oficiais dos tribunais. E é aqui que o mistério nasce. O que as impulsionou? Por que Isobel contou essas histórias e de onde elas se originaram? Existem várias teorias. A primeira é que ela sofria de psicose. Todas aquelas histórias fantásticas, escabrosas e inverossímeis poderiam ser simplesmente o produto de uma mente perturbada. Certamente, um tribunal envolvido em um processo de bruxaria nunca diferenciaria uma confissão sincera de um fluxo de palavras sem sentido impulsionadas por um desequilíbrio psíquico. Outra teoria sugere que Isobel talvez sofresse de ergotismo durante o processo, intoxicação que causa alucinações e desequilíbrios mentais. A terceira hipótese é a mais racional. Talvez a mulher tenha visto nessa culpa uma forma de salvar sua vida. Confessar também significava demonstrar arrependimento e buscar a salvação ao entregar supostos cúmplices à justiça divina. E se fosse assim, chamá-la de bruxa não seria totalmente injustificado, não acham? Seja como for, como já dito, seu destino é incerto. Tanto faz se ela escapou da execução ou morreu na fogueira, não faz diferença. Acadêmicos seguem estudando e debatendo sua história, uma das maiores evidências de bruxaria já relatadas. Lavoisier,
Na Paris do século XVII, entre as intrigas da corte e os mistérios do oculto, encontramos uma figura tão fascinante quanto aterrorizante, Catherine Monvoisin, mais conhecida como La Voisin. Adivinha, envenenadora sob encomenda e bruxa, organizadora de rituais obscuros. Tornou-se o centro do notório Affaire de Poison, o caso dos venenos, um escândalo que abalou a aristocracia francesa até suas fundações. Para que você entenda melhor. Disse que sua rede de magia negra e assassinatos rituais levou à morte de mais de 1.000 pessoas. Estimativas apontam mais de 2.500 vítimas. Pouco se sabe sobre sua infância, exceto que desde pequena mostrou talento na leitura de mãos. Casou-se com Antoine Monvoisin, joalheiro e comerciante de seda, mas após a falência dos negócios do marido, ela assumiu a família. Por trás da imagem de empresária encantadora, Voisin era complexa e atormentada. Manteve uma família numerosa e teve relações com pelo menos 6 amantes, incluindo carrascos, alquimistas e até mesmo magos. Adam Lessig tentou convencê-la a matar o marido, mas ela desistiu no último momento. Oferecia seus serviços como parteira, também se envolvendo em práticas ilegais como abortos clandestinos. Era apenas isso. Ela também se apresentava como uma vidente capaz de prever o futuro nas linhas do rosto e das mãos de seus clientes. Ela dizia ter aprendido adivinhação na infância e a aperfeiçoou estudando fisionomia. Com o tempo, porém, seu trabalho como quiromante tornou-se mais sombrio. Ela notou, de fato, que seus clientes sempre queriam as mesmas coisas. Fazer alguém se apaixonar, se livrar de um rival, herdar uma fortuna ou até mesmo a morte do cônjuge para poder se casar novamente. Foi então que ele percebeu que poderia monetizar esses desejos de uma maneira mais direta. É aqui que começa a história da verdadeira bruxa. Começou com simples conselhos: visitar uma igreja, rezar para um santo, usar um amuleto. Depois passou para a venda de poções de amor que continham ingredientes macabros como ossos de sapo, dentes de toupeira, pó de morcego e até mesmo sangue humano. Mas os pedidos mais desesperados e perigosos exigiam medidas ainda mais extremas. Para aqueles que estavam dispostos a tudo, La Voisin organizava as temidas missas negras, cerimônias secretas, onde seus clientes podiam suplicar ao demônio para que seus desejos fossem atendidos. Disse que durante esses rituais, oficiados por homens da igreja corruptos como Etienne Guibourg ou Abbé Mariotte, era utilizado um altar humano, uma mulher deitada sobre a qual era colocado um cálice. De contos mais aterradores, disse que o sangue de Guinonati era derramado nessas taças durante o ritual. Se essas crianças foram sacrificadas ou morreram naturalmente, ainda é um mistério obscuro. Lavoisier atuava com uma rede de cúmplices, entre eles Adam Lesage, responsável pelas magias mais complexas. Seu negócio envolvia nobres, aristocratas e até mesmo membros da corte de Luís XIV que recorriam a ela para obter o que a lei e a moral não permitiam. E o poder, quando se torna muito grande, inevitavelmente atrai a atenção errada, como a de Madame de Montespan, favorita do rei, que foi fatal para ela. O relacionamento entre Catherine e Montespan iniciou em 1667, quando Montespan, querendo garantir o amor de Luís XIV, procurou Catherine para realizar uma missa negra. Por anos, Madame de Montespan confiou em Voisin sempre que sua posição na corte parecia estar em perigo. Em 1673, quando o rei perdeu o interesse, ela voltou à magia negra. Novas missas negras foram celebradas por Etienne Guibourg, durante as quais a própria Montespan teria se deitado nua no altar. Além disso, Voisin deu afrodisíacos à favorita, que os dava ao rei em segredo para mantê-lo próximo. Porém, diante de um novo amor real, a magia já não bastou. Em 1679, Luís XIV se apaixonou por Angélique de Fontanges, levando Madame de Montespan a uma decisão drástica. Se ele ousasse abandoná-la, ele morreria. Ela chamou Voisin e mandou que cuidasse dele e da amante. A mulher reuniu seus melhores envenenadores, Trianon,
Bertrand e Romani e fez um plano. O veneno seria ocultado em uma petição entregue ao rei, mas infelizmente estava fadado ao fracasso. Em 5 de março de 1679, muitos suplicantes foram à corte de Saint-Germain, mas o rei recusou a petição. Tudo acabou em um buraco na água, mas a escuridão que cercava a Voisine não passou despercebida. Naqueles anos, a França vivia escândalos e temores. A morte da duquesa de Orléans, execuções de envenenadoras como Madame de Brinvilliers e rumores de rituais satânicos inflamaram a ira popular. Em Paris, desencadeou-se uma caça às bruxas. Em 1677, uma quiromante de nome Magdeleine de Lacranche foi presa por envenenamento. Tentando se salvar, revelou uma rede de adivinhas e envenenadoras atuando na capital. Poucos meses depois, em janeiro de 1679, a polícia descobriu a atividade ilegal de outras famosas quiromantes assassinas, Marie Bosse e Marie Vigoureux, e percebeu que estava diante de uma vasta e perigosa conspiração. Em 12 de março de 1679, após assistir à missa em Notre-Dame de Bonne Nouvelle, Catherine Monvoisin foi presa. Seu destino estava selado. Uma comissão real especial, liderada pelo severo magistrado Gabriel Nicolas de Larrany, começou a investigar seus crimes. Entre as evidências coletadas, alguns depoimentos foram deliberadamente censurados dos documentos oficiais, muito chocantes, muito perigosos para serem divulgados. Quando Catherine foi presa, Margot, sua empregada, disse palavras perturbadoras. Segundo ela, Voisine teria atraído pessoas de todas as classes sociais, e ela não estaria exagerando nem um pouco. Levando-a à prisão de Vincennes, foi submetida a longos interrogatórios. Em 27 de dezembro de 1679, Luís XIV decretou que toda a rede de envenenadores e bruxos deveria ser exterminada, sem distinção de sexo, idade ou classe social. Foi o início do fim para uma organização criminosa inteira. Durante os interrogatórios, a mulher admitiu ter vendido venenos e praticado artes mágicas para clientes influentes, mas negou qualquer ligação com Madame de Montespan. Ela admitiu que Paris estava cheia de práticas semelhantes e muitas pessoas participavam do comércio de venenos e feitiços. A acusação mais chocante era de que ela usava seu forno para queimar restos de fetos grandes demais para serem enterrados em seu jardim. Lavoisin negou as acusações, dizendo ter apenas purgantes para a família, mas sua reputação já estava comprometida. Em 17 de fevereiro de 1680, Lavoisin foi julgada. 2 dias depois, recebeu a sentença. Ela seria queimada viva por bruxaria. Nos dias seguintes, ela foi formalmente interrogada, mas os próprios oficiais negaram que ela havia sido submetida à tortura. Na manhã de 22 de fevereiro de 1680, ela foi levada à Place de Grève para ser queimada na fogueira, no caminho para a morte. Ela recusou o padre que queria consolá-la e, uma vez amarrada ao poste, tentou desesperadamente afastar a palha acumulada ao seu redor, mas não houve escapatória. As chamas a consumiram diante de uma multidão embriagada pelo espetáculo da justiça. No entanto, a sombra de Lavoisin não se dissipou com a fumaça da fogueira. Poucos meses depois, sua filha Marguerite revelou o segredo mais chocante: o envolvimento de Madame de Montespan nos rituais satânicos e nos complôs de envenenamento. O testemunho desencadeou pânico na corte. O rei decidiu encerrar o inquérito, selar os atos e fazer desaparecer os acusados restantes nas prisões, longe dos olhos indiscretos da justiça pública. Assim se concluiu um dos episódios mais obscuros e escandalosos da história da França. Mas o nome de Lavoisin permaneceria impresso na memória coletiva como símbolo de magia negra, venenos e conspirações nos limites da realidade. Elizabeth Bathory. Eu sei, tenho certeza que vocês não esperavam ouvir o nome de Elizabeth Bathory em um episódio que fala sobre bruxas. Sua reputação de sanguinária a aproxima mais da figura de um vampiro. No entanto, poucos sabem que Bathory foi uma das mais assíduas praticantes de magia negra de sua época, disciplina a qual foi introduzida ainda criança e que, dizem, a levou a cometer crimes inomináveis.
Por esse motivo, chamá-la de bruxa é mais do que legítimo. Mas vamos ver a sua história. Em uma fria noite de 1560, na aldeia húngara de Nirbator, nasceu uma menina destinada a se tornar uma das figuras mais perturbadoras da história, Hersebet. Báthory cresceu nas névoas da Transilvânia, na propriedade da família em Exed, pertencendo a uma linhagem nobre, poderosa e perturbada. Os Báthory eram conhecidos pelo sangue azul e por seus fantasmas interiores. Incluíam guerreiros, valentes, cardeais, um rei da Polônia e muitos com epilepsia, esquizofrenia ou outros distúrbios mentais. Frutos envenenados do incesto entre primos. Elizabeth, nome pelo qual é mais conhecida hoje em dia desde criança, mostrou um inquietante dualismo. Podia passar em um instante da calma glacial para explosões de raiva incontroláveis, mas um episódio aos 6 anos a marcou para sempre. Segundo uma lenda sussurrada nos castelos, viu um homem ser brutalmente punido por supostamente vender seus filhos aos turcos. A cena foi arrepiante. A barriga de um cavalo foi rasgada, o condenado foi colocado vivo dentro e depois costurado com a cabeça sobressaindo como uma sentinela macabra. Elizabeth, ainda uma criança na época, observou tudo e algo dentro dela se quebrou ou despertou. Com apenas 11 anos foi prometida em casamento a Ferenc Nadasdy, jovem conde famoso por sua brutalidade em batalha. Aos 13 ela viu outra cena horrível. Seu primo, príncipe da Transilvânia, mutilou 54 pessoas diante de seus olhos, mas uma parte do monstro que ela seria era formada. Aos 15 anos ela se casou oficialmente com Ferenc em uma cerimônia tão grandiosa que o imperador do Sacro Império Romano enviou um valioso presente de boa sorte. Mas Ferenc estava sempre ausente, lutando contra os turcos. Assim ficava em casa. O poder ia para Elizabeth, que aparentava ser uma dama nobre e protetora, mas, dizem, ocultava segredos sombrios. Na ausência do marido, ela não apenas aguardava seu retorno. Não, a jovem condessa preferia visitar a tia Carla, mulher de gostos excêntricos que organizava orgias e rituais sombrios. Nesse contexto, ela conheceu Dorothea Sands, ou Dorca, especialista em magia negra, e seu perturbador servo Torco. Ambos se tornaram seus professores, revelando os segredos da feitiçaria e despertando nela algo muito mais perigoso: sede insaciável por crueldade. Em uma carta para o marido, Elizabeth contou sobre um novo prazer que aprendeu justamente com Torco. Pegar uma galinha preta, matá-la a pauladas com uma vara branca, coletar seu sangue e espalhá-lo sobre o próprio inimigo ou em suas roupas para amaldiçoá-lo. Isso não era só um ritual, mas um aviso do que aconteceria a quem ousasse desafiá-la. Para ela, a desobediência de uma serva era um insulto grave. Quem tentava fugir do castelo era punido de maneira horrível. Numa noite, uma menina de 12 anos fugiu só com uma camisa branca, mas foi pega. Elizabeth a fez ser trancada em uma gaiola de ferro, tão apertada que não permitia que ela se sentasse ou ficasse de pé. Elevada com polias e balançada contra pontas afiadas, a menina foi despedaçada por um de seus servos. Por sua ordem. Em outra ocasião, exigiu que algumas meninas que haviam desobedecido a uma de suas ordens fossem despidas e amarradas no pátio em pleno inverno. Depois mandou jogar água sobre elas até morrerem congeladas diante de seus olhos. No entanto, o verdadeiro delírio começou quando, durante uma sessão de tortura contra uma jovem garota, uma gota de seu sangue caiu na mão da condessa. Elizabeth se convenceu de que a pele naquele ponto havia rejuvenescido. Ela consultou alquimistas que, para agradá-la, contaram a ela o que supunham que ela queria ouvir, a confirmação de uma crença popular. Ela disse a eles que o sangue de virgens, se usado para banho ou bebido, poderia conceder a eterna juventude. Para Elizabeth foi uma revelação e o mito virou obsessão. Estima-se que seus assassinatos começaram em 1585. Após a morte do marido em 1604, a condessa assumiu total controle da herança e ficou ainda mais poderosa e impiedosa.
as desaparições aumentaram, primeiro entre as camponesas, depois entre as filhas da pequena nobreza. Em 1609, ela abriu uma falsa academia para meninas ricas, atraindo-as para o seu castelo. Mas uma vez lá dentro, as jovens eram acorrentadas, torturadas, degoladas e o seu sangue recolhido para os rituais macabros da condessa. No início do século XVII, rumores aterrorizantes começaram a circular pelos corredores escuros dos castelos húngaros. A condessa Elizabeth Bathory, poderosa nobre, foi acusada de crimes indizíveis. Entre 1602 e 1604, os rumores aumentaram após o pastor luterano Istvan Magyari denunciar publicamente a condessa e levar as acusações à corte imperial de Viena. Em 1610, o imperador Matias II encarregou George Thurzó, palatino da Hungria, de investigar o caso. Foi assim que começou uma coleta sistemática de depoimentos. Em poucos meses, mais de 300 pessoas foram interrogadas. As histórias que vieram à luz eram simplesmente arrepiantes. Jovens agricultores desaparecidos, sem deixar rastros, corpos torturados, encontrados enterrados em segredo, e meninas da alta sociedade que, enviadas ao castelo para aprender os modos nobres, acabavam por nunca mais retornar. Depoimentos afirmam que torturas e assassinatos horríveis ocorriam no castelo, mas nenhum veio de vítimas diretas. Os relatos pareciam em parte construídos com base em boatos. Thurzó, responsável pela investigação, tinha interesses políticos. Aliado do rei, queria fazer do filho príncipe da Transilvânia. Eliminar Báthory e desacreditar sua família poderia abrir muitas portas. O homem foi preso na noite de Ano Novo de 1612 após invadir o castelo. Segundo a lenda, eles a flagraram suja de sangue em um ritual de tortura. Mas a realidade é bem diferente. Elizabeth estava simplesmente jantando naquele momento. Ninguém interrogou a jovem sobrevivente encontrada no castelo e nenhuma prova tangível foi apresentada. Os processos foram rápidos e brutais. 4 servos da condessa, torturados, confessaram crimes e morreram de formas horríveis. Mesmo assim, há muitas contradições. Nenhum documento oficial da época prova que a população reclamou de Elizabeth, nem mesmo por uma galinha roubada, o que naquela época teria gerado cartas de denúncia. O número mais assustador, aquele que atribui a Elizabeth Bathory bem 650 vítimas, baseia-se na única afirmação de uma serva que disse ter lido esse número em um livro privado de sua senhora. Pena que esse livro nunca foi encontrado, e o funcionário da corte nunca confirmou a história. Em 25 de janeiro de 1611, o palatino George Thurzó informou ao rei Matia que capturou e prendeu Elizabeth Bathory em seu castelo. Enquanto as investigações prosseguiam em uma trilha complexa com tramas políticas envolvendo o príncipe da Transilvânia, a condessa foi confinada à sua sombria mora, onde viveu seus últimos anos. Na noite de 20 de agosto de 1614, algo mudou. Báthory, agora com 54 anos, reclamou com seu guarda-costas. "Estou com as mãos frias", disse ele sem imaginar o que viria a seguir. Ele respondeu: "Não é nada, minha senhora, vá dormir." Pela manhã, a condessa não acordou. Foi sepultada na igreja do vilarejo em 25 de novembro de 1614. No entanto, conta-se que os habitantes do local se opuseram fortemente a essa honra para uma mulher tão temida e presumivelmente impiedosa e cruel. Fontes indicam que o corpo foi levado para Exede e enterrado na cripta da família Báthory. Hoje ninguém sabe onde seu corpo está. Na igreja ou castelo não há sinal de seu túmulo, como se a terra quisesse apagar os rastros de sua passagem. Em resumo, a vida de Elizabeth Báthory, sanguinária e bruxa envolta em mistério e práticas terríveis, e várias incertezas. Alguns afirmam que as histórias sobre sua crueldade e sede de sangue são, na verdade, parte de uma conspiração política. Viúva muito rica, dona de grandes terras e fortalezas, era alvo perfeito. Em uma Hungria dilacerada por guerras religiosas e lutas de poder entre católicos, protestantes e o Império Habsburgo,
Patori era protestante, enquanto o poder central, seus acusadores, eram católicos. Além disso, o rei Matias II devia-lhe uma soma considerável de dinheiro, uma dívida que curiosamente foi cancelada após a sua prisão. Hoje, ele é visto entre a lenda e a realidade. Ela virou símbolo sombrio e ícone do folclore de horror, uma bruxa sedenta por sangue que acreditava obter juventude das vítimas. E quem sabe, talvez no coração da Transilvânia ainda haja quem sussurre seu nome com medo. E essas garotas são as 3 bruxas mais poderosas e malignas da história. Mas o que vocês acham desses 3 personagens e da história deles? Deixem-me saber nos comentários. O podcast Inexplicável é original, escrito e dirigido por Luca Parrella, com design de som de Matteo D'Alessandro. Se você gostou deste episódio, deixe um like, inscreva-se no canal no YouTube ou compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo encontro com o Inexplicável.